Caros amigos e caras amigas, sejam todos bem-vindos a este canal. Nós temos estudado a história das religiões na linha do tempo da história da humanidade. Vimos a história dos sumérios, dos egípcios, dos hindus e do povo hebreu, do judaísmo, portanto, e também a história do Zoroastro, que implantou o zoroastrismo lá no povo persa. Todas essas religiões e a história dos povos datam a partir de 4000 a.C., quando os sumérios inventaram a escrita. Então, a partir desse ano, nós tivemos o estabelecimento de notícias daqueles povos. Todos os relatos baseiam-se nesses escritos religiosos de todos esses povos que nós citamos. Vocês lembram disto dos vídeos antigos, não é mesmo? Nós vimos também a ocorrência do dilúvio universal, ou asiático, descrito nessas religiões desses povos, e relatos bem semelhantes entre si. Só mudavam o nome dos personagens. Vocês lembram ainda que descrevemos em vídeo anterior o culto à carga, acontecido em ilhas da Oceania no início do século passado. Vimos que povos ignorantes e bem atrasados, quando em contato com seres bem mais evoluídos aqui na Terra, não é? Acabam acreditando que sejam deuses ou seres divinos que surgiram dos céus, das estrelas, estabelecendo uma crença ou religião. Nós temos isso documentado e citamos em vídeo anterior, como vocês já podem ter observado. Muito bem. Os estudos arqueológicos sobre a história da humanidade conseguem estabelecer alguma base científica a partir do ano de 4000 a.C., pois antes dessa data, os antecedentes do Homo sapiens sapiens, que somos nós, estão envoltos em uma nuvem do desconhecido. As origens dos árias, por exemplo, dos arianos e dos povos da antiguidade, ficam sem explicações adequadas e ficam apoiadas em conjecturas. Assim, o conhecimento da pré-história ressente-se de documentação, não só por sua antiguidade, como pelas destruições feitas do pouco que, atravessando os séculos, chegou até as gerações posteriores ou aos nossos dias. A Biblioteca de Alexandria, por exemplo, que reunia mais de 700 mil volumes sobre o passado da civilização, ela foi destruída, parte pelos romanos de César em 47 a.C. e pelos muçulmanos no século VII depois do Cristo. Houve destruição na China em 240 a.C., em Roma no século III, no México, Peru e Espanha no século XVI, na Irlanda e no Egito no século XVIII. Vocês vejam como a humanidade é predadora e muitas vezes apoiada no poder oculto, nas religiões, para conseguir se manter no poder. E foram queimadas pelo clero de Barcelona, também, na Espanha, em nossos dias, em praça pública, as obras da codificação da doutrina espírita. Pode-se dizer que as fogueiras e os saques representaram, na longa noite da Idade Média, portas que se fecharam fortemente para o conhecimento de tudo quanto ocorrera no passado da humanidade, sobretudo na pré-história. Alguma coisa que se salvou dessas destruições na parte devida aos homens, tem vindo agora à luz, como aconteceu em 1947, com os documentos denominados do Mar Morto. Assim, neste vídeo agora, nós vamos falar alguma coisa sobre os expurgos divinos, algo interessante e bem atualizado, não? Sobre as origens físicas e espirituais daquelas populações mesopotâmicas e talvez entendermos algo sobre o Criador de tudo o que existe, da fonte criadora
e de como a população da Terra se desenvolveu a partir de tempos imemoriais, isto é, dos tempos da pré-história, antes de 4000 a.C., e também, talvez, como se desenvolveram as crenças religiosas desses povos, que alcançam os nossos dias, com certeza. Como sempre, vocês fiquem livres para pensar, fazer reflexões, estudar e pesquisar, isso é fundamental. Pesquisar os temas apresentados e chegar a algumas conclusões sobre as nossas origens e aos rumos que deveremos seguir na vida. Neste vídeo, nós vamos apresentar duas teorias, não têm bases científicas, que se apoiam em documentos religiosos, que se apoiam nos estudos arqueológicos dos povos antigos e também em conjecturas acerca de eventos prováveis que aconteceram naqueles tempos. Os enigmas da história da humanidade estão aflorando lentamente e gradativamente. Os autores e trabalhos publicados são inumeráveis e acredito que são muito interessantes. Vale a pena o estudo. Vocês procurem na internet, nas bibliotecas, essa possibilidade de estudo. Pois então poderemos ficar mais alertas sobre textos e as doutrinas vigentes nos dias atuais, inclusive. Vamos destacar primeiramente a teoria dos antigos astronautas, que não está apoiada pela ciência, como já falei. Depois vamos falar sobre um trabalho em um livro catalogado na doutrina espírita, que tem o nome de Os Exilados de Capela, que também não tem apoio na ciência. De uma certa maneira, estaremos comparando os princípios básicos dessas duas teorias e fazendo uma reflexão sobre a história antiga da humanidade como base para o desenvolvimento intelectual e espiritual dos seres humanos, portanto, de todos nós. A teoria dos astronautas antigos é uma hipótese pseudocientífica, como eu já falei, que descreve a crença de que seres ou criaturas extraterrestres visitaram a Terra milênios atrás, antes de 4000 a.C., bem antes do Homo sapiens sapiens, na pré-história, que as civilizações do passado, de alguma forma, teriam interagido com esse contato. A teoria afirma que para essas civilizações antigas, esses seres extraterrestres que desciam dos céus estão relacionados com a origem ou desenvolvimento do homem e da cultura humana e das religiões, eram considerados como deuses ou semideuses. Vocês podem fazer um paralelo com o culto à carga que já descrevi em outro vídeo. Aqueles povos bem ignorantes, vendo seres vindos dos céus, só podiam imaginar que eles fossem deuses ou semideuses. E a partir daí, elaborar uma crença religiosa. Então, a teoria dos astronautas antigos, ela foi popularizada por autores, como eu já citei em outros vídeos, Erich von Däniken e Zechariah Sitchin e muitos outros. Tem muito, a literatura é pródiga neste campo. Muitas das provas apresentadas pelos defensores dessa teoria são artefatos arqueológicos, monumentos da antiguidade que estão aí presentes nos dias de hoje, pictogramas pré-históricos, mitos e histórias que são interpretados de acordo com a mesma. Os defensores da teoria dos astronautas antigos afirmam que os humanos são descendentes ou que são criações desses seres extraterrestres que visitaram a Terra milênios atrás. Há relatos de que esses seres extraterrestres se relacionaram sexualmente com as filhas dos homens, promovendo uma mudança genética nos humanos daqueles povos antigos, produzindo seres híbridos. Uma teoria relacionada defende que esses seres deram muito do conhecimento da cultura e da religião para a humanidade. A religião, especialmente,
foi um grande modelo para o desenvolvimento da humanidade, sem dúvida, por esses seres extraterrestres. Apesar de tudo, ensinaram o homem a amar o próximo, a sua família e o seu lar. Os astronautas antigos teriam atuado como uma cultura-mãe de toda a humanidade. Muitos autores aproveitam as antigas mitologias para defenderem seus pontos de vista, baseado em suas teorias no princípio básico de que tudo ou quase todos os antigos mitos da criação descrevem um deus ou deuses que teriam descido dos céus à terra para criar o homem. Esses mitos detalham aventuras extraordinárias desses deuses, que seriam, na verdade, tecnologias modernas, vistos a partir da perspectiva de mentes primitivas e ignorantes. A descrição, então, fica muito simbólica. Por exemplo, máquinas voadoras constantemente aparecem em textos antigos, como nos Mahabharata e Bhagavad Gita. Um exemplo clássico são os Vimanas, máquinas voadoras encontradas na literatura hindu, em que as histórias vão desde fantásticas batalhas aéreas, empregando armamentos diversos, e inclusive bombas, e que os leigos que descreveram esses eventos, esses fenômenos, descrevem de uma maneira embasado na sua própria ignorância, com certeza, na imaginação. No Antigo Testamento bíblico, Deus é descrito como tendo vários atributos que poderiam ser interpretados como sendo foguetes avançados ou outros veículos aéreos. Ele é descrito como tendo um corpo superior de metal. Isso está em Ezequiel 1, 26, 28. Que também pode ser interpretado como um tipo de coroa. Aparecendo também numa coluna de fumaça e o fogo, em Êxodo 13, 21. E soando também como uma trompa, em Êxodo 19, 16 a 19. Essas descrições retratam o Deus dos antigos hebreus, como não apenas tendo as características de uma máquina voadora, mas também bastante claramente descrevendo Deus como uma presença física, em Números 35 e 34. Não uma abstração. Esse Deus acompanha os hebreus e faz chover relâmpagos, em 2 Samuel 22, 10, 16. E pedras, em Josué 10, 10, 11. Sobre seus inimigos, a partir de sua posição no céu. Contudo, poeticamente, as descrições de Deus também apresentaram-no como tendo asas protetoras e braços alongados, nos Salmos, por exemplo, e características contrárias às teorias de quaisquer manifestações mecânicas da parte de Deus. Além disso, as características da Arca da Aliança têm sido identificadas como sendo de tecnologia avançada, talvez de origem extraterrestre. Vocês leiam as características da Arca da Aliança. Outros exemplos incluem as descrições bastante detalhadas do livro de Ezequiel bíblico, o livro de Enoque, apócrifo, e incontáveis relatos antigos que vão da China ao Peru. A literatura é muito extensa. É lógico que se nós lermos isto na base em que os autores oferecem, nós vamos ficar ateus, com certeza. Vocês lembram também dos Néfilins, que descrevemos no vídeo sobre o judaísmo, na parte 2, lembram? Então, os Néfilins foram denominados de filhos de Deus, e os homens de filhos e filhas dos homens. Olha que diferença. No livro de Gênesis, eu citei isso, lembram? Os autores da teoria dos antigos astronautas afirmam que os Néfilins eram seres extraterrestres, vivendo no meio da população humana, e que a Bíblia descreve como gigantes, que escolheram as filhas dos homens a fim de procriarem. Bem, em resumo, essa teoria advoga que num passado bem remoto, isto é, antes mesmo do ano de 4000 a.C., na pré-história, esses seres extraterrestres estiveram entre os hominídeos daqueles tempos.
e, de uma certa forma, trabalhar a evolução genética, cultural, social e religiosa daqueles humanos até a época do Homo sapiens sapiens, né, no início da Idade Antiga da história da humanidade. Isto é, no tempo dos sumérios, dos persas, dos hindus, dos egípcios, dos hebreus, dos chineses. Vimos os deuses e crenças desses povos, não? É só para vocês pensarem a respeito. Eu acho que é muito interessante essa literatura, e é lógico que nós vamos usar um discernimento da nossa razão, dos nossos conhecimentos, das nossas crenças. Nós não vamos ficar ateus por causa disto, mas vale a pena nós pensarmos a respeito. Depois disto, estes seres extraterrestres que foram cultuados como deuses resolveram se afastar deste orbe, isto é, da Terra, e voltaram para as estrelas. A literatura pertinente ao tema é extensa e de grande interesse. Os autores ficam falando que esses deuses todos eles viveram entre nós e de repente eles voltaram para as estrelas e desapareceram. Eles não estão mais presentes no planeta, até certo ponto. Devo destacar que a teoria baseia-se em apontar seres extraterrestres que aportaram neste orbe planetário na Terra e conviveram com os humanos, é claro, né? E veja que essa teoria coloca por terra toda a história religiosa daqueles povos antigos e que poderiam influenciar as nossas crenças nos dias de hoje. Bem, aí está. Vocês estudem os diversos autores e publicações, analisem e tirem as suas conclusões. Bem, agora nós vamos falar sobre um livro muito interessante, cujo título é Os Exilados de Capela, escrito por Edgar Armond. Esse autor, ele era um militar e ele é chamado de o Comandante Armond. E ele é conhecido pela carreira na Força Pública do Estado de São Paulo e ele foi um dos grandes militantes espíritas no Brasil no século XX. Então nós vamos descrever um livro que está apoiado na literatura espírita. É escrito por um autor militante nessa doutrina e ele foi muito importante no sentido de estabelecer cursos na Federação Espírita e que permitiu então uma divulgação muito grande dessa doutrina. Nós não vamos descrever a doutrina espírita neste vídeo, mas mais à frente nós vamos falar sobre essa religião, vamos falar assim. Esse trabalho é praticamente um esboço sintético da evolução espiritual da humanidade. Portanto, descreve a evolução espiritual da humanidade considerando os espíritos que encarnaram neste planeta. É uma teoria diferente daquela que descrevemos sucintamente dos antigos astronautas. É um simples ensaio de reconstituição histórico-espiritual dos povos antigos, realizado com o auxílio de inspiração espiritual. Não é uma obra de erudição ou de ciência. Trata-se de uma obra baseada em um autor espírita e relatos espirituais recebidos telepaticamente. Não vamos explicar tudo isto, mas de uma certa forma nós iremos estudar a doutrina espírita bem mais adiante e aí vocês vão entender melhor do que eu estou falando agora. Mas agora é importante que vocês fiquem sabendo que a doutrina espírita tem como base os seguintes princípios fundamentais. No que a doutrina espírita prega? Então, prega num Deus único, é uma religião monoteísta. Também acredita que todos nós somos espíritos, e nós não temos aí uma explicação do que seja um espírito, mas de qualquer maneira, o espírito é criado por Deus, ele é imortal e sobrevive sempre. Muito bem. E Deus estabeleceu também uma lei da evolução. Todos nós temos que evoluir, é obrigado que haja uma evolução. E para que essa evolução aconteça, existe a escola de Deus, que é qual? É aqui os órbes planetários, onde os espíritos que vivem lá no plano espiritual encarnam em corpo físico,
aqui nesses planetas, na terceira dimensão, e tem que trabalhar agora nesta escola de Deus a evolução intelectual e espiritual. A doutrina espírita também acredita que há a possibilidade de uma comunicação nossa, encarnados como espíritos, com o plano espiritual, com outros espíritos. E este livro tem a ver com esta comunicação. Também acredita na pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita apregou que existem muitas moradas no universo de Deus, como Jesus falava. E nessas moradas diversas vivem seres espirituais, espíritos encarnados em corpos físicos dos mais diversos tipos, dependendo as características desses planetas. E que também acredita a doutrina espírita que todos nós somos formados ou constituídos por um espírito, por um perispírito que envolve esse espírito e que envolve o nosso corpo físico quando encarnados. Quando o espírito não está encarnado, ele tem o seu espírito e a sua vestimenta, que é o perispírito. Entenderam? Muito bem. Então, o autor, o comandante Arbon, divide a história da vida humana na Terra em 3 ciclos ou períodos. Também divide em 5 raças-mães que se desenvolveram nesses ciclos na história da humanidade. Então nós vamos descrever agora os ciclos e 5 raças-mães. Então vocês vão ver aí um quadro que vocês têm a possibilidade então de compreender melhor, de forma bem esquemática, os 3 ciclos que vocês estão observando. E nesse primeiro ciclo nós temos o estabelecimento dos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Temos os primatas ali na sequência evolutiva dos seres, e aí temos a presença do Homo erectus, do Homo sapiens e do Homo sapiens sapiens, que somos nós. E temos aí 5 raças-mães que ocorreram nessa época do Homo erectus, do Homo sapiens e do Homo sapiens sapiens. Então nós temos a primeira raça-mãe, a segunda raça-mãe, a terceira, a quarta e a quinta, com a definição ali ao lado. Daqui a pouco nós vamos explicar melhor. Temos também aí nesse quadro os expurgos divinos. Temos lá um expurgo divino na Lemúria, na Atlântida, e o dilúvio universal que eu já descrevi em outros vídeos. E podemos ter alguns expurgos divinos que estão acontecendo na linha do tempo da humanidade. Pode ser que o de hoje, do coronavírus, seja um dos expurgozinhos divinos para a gente pensar a respeito da nossa vida. Depois temos o segundo ciclo, que é a formação de novas e mais adiantadas sociedades humanas. E o terceiro ciclo compreende o início lá no sacrifício de Jesus, na sua crucificação, e vem até os nossos dias, devendo encerrar-se com o advento do terceiro milênio, em pleno aquário, quando a humanidade sofrerá um novo expurgo. Muito bem. Então vamos descrever um pouco melhor tudo isso. O primeiro ciclo, então, começa no ponto em que já ficaram determinados os tipos dos seres dos reinos inferiores. E pronto as experimentações fundamentais para a criação do tipo de transição entre os reinos animal e humano, adequados às condições de vida no planeta. A doutrina espírita, ela acredita que há um criador, uma fonte criadora de tudo que existe, e que essa fonte criadora tem os seus mensageiros, os seus propósitos para a criação de tudo que existe. O ciclo, então, esse primeiro ciclo, ele prossegue com a evolução no astral, ainda não próximo da terceira dimensão aqui do planeta, dos espíritos que formaram a primeira raça-mãe. Depois, com a encarnação dos homens primitivos na segunda raça-mãe, suas sucessivas gerações e selecionamentos periódicos para aperfeiçoamentos etnográficos na terceira e na quarta raça, com a migração de espíritos vindos de Capela. Nós iremos explicar melhor logo adiante sobre os espíritos de Capela.
eles foram expurgados do planeta em que eles viviam, em função deles serem de um nível corrupto, negativo, imoral, tremendo. O segundo ciclo inicia-se com as massas sobreviventes desses cataclismos lá do dilúvio, atravessa toda a fase consumida com a formação de novas e mais adiantadas sociedades humanas, e termina com a vinda do Messias Redentor. Vocês lembram que o dilúvio universal, que é um expurgo feroz, né, divino, eliminou praticamente toda a humanidade, segundo as religiões, né? Nós não acreditamos nisso, mas é assim. Então, é um expurgo. A Lemúria e a Atlântida também, elas foram expurgadas, foram destruídas como um expurgo divino em função de uma série de problemas da conduta imoral, corrupta daqueles povos. O terceiro ciclo começa no Gólgota, com o último ato do sacrifício de Jesus Cristo, e vem até os nossos dias, devendo encerrar-se, como já falei, com o advento do terceiro milênio, em pleno aquário, quando a humanidade sofrerá novo expurgo, época em que se iniciará na Terra um período de vida moral mais perfeito. Nós estamos nessa transição, para tornar realidade os ensinamentos contidos nos evangelhos cristãos. O nosso caminho é realmente para uma morada de regeneração, onde haverá mais forças do bem do que do mal, menos doenças, mais saúde, mais prática da fraternidade universal. Nós estamos nesse rumo, quer queiramos, quer não queiramos. Os escolhidos são poucos, segundo Jesus, se vocês lembram do Novo Testamento. No primeiro ciclo, estabeleceu-se a evolução dos seres vivos, desde os primeiros seres orgânicos até o homem como o conhecemos. Em vídeo anterior, já descrevi, nós já publicamos mais de 40 vídeos, é um dos primeiros vídeos. Já descrevi a evolução física do ser humano nas fases transitórias até o surgimento do Homo sapiens sapiens. Mas vamos lá, o autor deste livro aqui, agora que estamos focando, descreve que os seres vivos da Terra apareceram no globo há centenas de milhões de anos. Primeiro nas águas, depois na terra. Ele está falando do início da evolução orgânica. Primeiro os vegetais, depois os animais, todos evoluindo até os seus tipos mais aperfeiçoados. Segundo pesquisas e conclusões da ciência oficial, a Terra tem 2 bilhões de anos de existência, tendo vivido 1 bilhão de anos em processo de ebulição e resfriamento, após o que surgiram os primeiros seres dotados de vida. Nesses primórdios da evolução humana e no ápice do reino animal, estavam os símios ou primatas, muito parecidos com os homens, porém ainda animais, sem aquilo que justamente distingue o homem do animal, o que é a inteligência. E os tipos foram evoluindo até que mais ou menos há 1,5 milhão de anos surgiram as espécies mais aproximadas do tipo humano. Em resumo, o autor estabeleceu em ordem de surgimento os seguintes tipos de hominídeos desde os primatas. Vocês vão ver aí neste quadro a evolução do tipo humano. Então nós temos lá os símios ou primatas, e logo depois começam os hominídeos, o Homo erectus, o Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens. E aí vocês têm os diversos tipos desses hominídeos. E o período em que eles surgiram. Os símios e primatas começaram a surgir há 25 milhões de anos. E aí vocês vejam que o Homo sapiens sapiens, que é a nossa origem próxima, que somos todos Homo sapiens sapiens, é de 35 mil anos para cá. O autor deste livro que estamos focando agora, analisando, estabeleceu ainda uma divisão das raças mães, que se referem às encarnações de espíritos em corpos físicos hominais no planeta Terra. São 5 raças mães. A primeira raça mãe caracteriza-se pela encarnação de espíritos ainda inconscientes, bem prematuros,
que habitaram corpos fluídicos, não como é o nosso corpo mais denso, e pouco consistentes. Depois iniciou-se as encarnações em homens primitivos, formadores da segunda raça-mãe, que eram espíritos habitando formas físicas mais consistentes, já possuidoras de mais lucidez e personalidade. Iniciou-se com estes espíritos um estágio de adaptação na crosta planetária, tendo como local o grande continente da Lemúria. Depois eu vou explicar melhor esse continente. Considerada essa raça como pré-adâmica. Os homens dessa segunda raça, estamos falando lá do Homo erectus, etc., em quase nada se distinguiam dos seus antecessores símios, eram bem parecidos no sentido de compará-los com os primatas. Nós estamos enfocando aqui aquela história da reencarnação. Os espíritos, que são seres imortais, encarnam em corpos físicos. Estavam encarnando em corpos físicos bem fluídicos, como eu já falei na segunda raça-mãe e na primeira também. Aí na segunda raça começa a vir espíritos um pouco mais, que vão encarnar em corpos mais firmes, mais densos, que nós vamos chamar de homens primitivos, como já falei. Essa segunda raça evoluiu por muitos milênios, porque isso ocorre por milênios, dando tempo a que se procedesse a necessária adaptação ao meio ambiente. Até que com o desabrochar lento da inteligência, a inteligência vai desabrochando nesses corpos físicos, mas é também correlacionado com a inteligência do espírito, com certeza. Surgiu o desejo de vida comum, e que nessa primeira etapa evolutiva era visceralmente brutal e violento, eram animais praticamente. A inteligência ainda não bastava para a idealização de construções de moradas mais apropriadas. E assim surgiram os trogloditas da Idade da Pedra. Olha onde nós estamos. O autor está descrevendo nessas relações. A terceira raça-mãe agora acontece no período em que a ciência oficial denomina de Era da Pedra Lascada, um pouco melhor do que a Idade da Pedra, em que o engenho humano, para seu uso e defesa, se utilizava do sílex como arma primitiva e tosca, para ele sobreviver num ambiente tremendamente hostil. Nessa época, em pleno quaternário, ocorreu um resfriamento súbito da atmosfera, formando-se geleiras que cobriam a Terra. O homem, que mal ainda se adaptava ao ambiente planetário, tenebroso, temeroso e hostil, teve então seus sofrimentos agravados com a necessidade vital de defender-se do frio intenso que então sobreveio. E ele se cobriu de peles de animais subjugados em lutas temerárias e desiguais, em que lançava a mão de armas rudimentares e insuficientes contra feras e monstros terríveis que o rodeavam por toda a parte. Foi então que o homem descobriu o fogo, nessa evolução da inteligência, o precioso elemento de vida e defesa, que abriu à humanidade torturada novos recursos de sobrevivência e de conforto. Entretanto, tempos mais tardes, as alternativas da evolução física do globo determinaram acentuado aquecimento geral, que provocou súbito degelo e terríveis inundações, fenômenos esses que na tradição pré-histórica ficou conhecido como o dilúvio universal, atribuído a um desvio do eixo do planeta, provocado pela aproximação de um astro, que determinou também alterações na órbita, que se tornou então mais fechada. Vocês estão vendo que o dilúvio universal aí tem a ver também com algo de mudança da rotação planetária. O homem conseguiu superar as dificuldades dessa época tormentosa e surgiram as primeiras tribos e gerações mais aperfeiçoadas que formaram a humanidade da terceira raça-mãe, composto de homens de porte agigantado, cabeça mais bem conformada e mais ereta, braços mais curtos e pernas mais longas, que caminhavam com mais aprumo e segurança, com mais entendimento.
nasceram principalmente na Lemúria e na Ásia, no que respeita à cor da pele. Cabelos e feições do rosto variavam e muito, segundo a alimentação, os costumes e o ambiente físico das regiões em que habitavam. Eles eram nômades, vocês lembram dos povos antigos, né? Mantinham-se em lutas constantes entre si e, mais que nunca, predominavam entre eles a força e a violência, além do mais forte, prevalecendo para a solução de todos os casos, problemas ou divergências que entre eles surgissem. Todavia, formavam já sociedades mais estáveis e numerosas, do ponto de vista tribal, sobre as quais dominavam sob o caráter de chefes ou patriarcas, aqueles que fisicamente houvessem conseguido vencer todas as resistências e afastar toda a concorrência. Vocês vejam a luta da evolução desses povos. Do ponto de vista espiritual ou religioso, essas tribos eram ainda absolutamente ignorantes e já de alguma forma adoravam, por temor ou superstição instintiva, fenômenos que não compreendiam e imagens grotescas que ao seu redor se manifestavam perturbadoramente. Tudo que aparecia de diferente para eles poderiam ser deuses, semideuses, que eles iriam adorar com certeza. A humanidade, nessa ocasião, estava então num ponto em que uma ajuda exterior era necessária e urgente, não só para considerar os poucos e laboriosos passos já palmilhados, como principalmente para dar-lhes diretrizes mais seguras e mais amplas no sentido evolutivo. Em nenhuma época da vida humana tem-lhe faltado o auxílio do alto, de Deus. Quase sempre se realiza pela descida de emissários autorizados, como Buda, Zoroastro, Jesus e tantos outros que estão aí na história da humanidade. O problema da Terra, porém, naqueles tempos antigos, exigia para sua solução medidas mais amplas e mais completas, que aliás não tardaram a ser tomadas pelas entidades espirituais responsáveis pelo progresso planetário. Vocês vejam agora uma comparação bem sucinta. A teoria dos astronautas antigos falando de extraterrestres, ajudando aqueles povos antigos na evolução cultural, social, religiosa. Agora estamos falando de entidades espirituais responsáveis pela administração do nosso orbe e agora vão tomar uma decisão acerca dos povos antigos, nesse estágio que estamos descrevendo, ainda bem ignorantes, que necessitam de uma mudança. E aí eles vão tomar uma atitude drástica. Nós vamos, no próximo vídeo, porque nós vamos apresentar em continuação vários vídeos, iremos analisar mais profundamente esse tema dos expurgos divinos, que é o nosso objetivo principal. Então, meus amigos, até lá. Compartilhem, deem o seu like ou dislike, inscrevam-se no canal se quiserem, é importante. E vamos que vamos, juntos, praticando a fraternidade universal, nos unindo ao Deus de todos nós e seguindo em nossa evolução espiritual, intelectual, a cada momento. É um trabalho persistente. Quando nós trabalhamos essa evolução da inteligência e da moral, a gente ganha saúde física por tabela, porque toda a nossa energia dos nossos corpos bioenergéticos ficam livres de bloqueios e de problemas que possam promover doenças no corpo físico. É lógico que nós temos um tempo de validade física, mas nós podemos ter uma vida com qualidade, com saúde e com uma relativa felicidade neste orbe de sofrimento e dor. Prestem atenção nesse final dessa minha conversa. Meus queridos, o Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Namastê.